Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E no episódio de hoje nós estamos aqui para comemorar o segundo aniversário desse podcast. No ano passado, quando o Anagrama fez 1 ano, seu primeiro aniversário, eu fiz um episódio especial falando um pouco sobre o que o podcast tinha se tornado para mim, né? O que ele significava para mim, para comemorar mesmo, né? Voltar um pouquinho os nossos olhos para aquilo que o Senhor tem feito através do podcast. E aí esse ano eu pedi para os nossos mantenedores maravilhosos, para aqueles que quisessem falar um pouquinho do que o Anagrama significa ou se tornou para eles. Como eu tinha feito no ano passado a minha versão, né, eu queria muito ouvir do lado deles também o que fez até, né, de certa forma, eles se tornarem mantenedores, o que fez eles se interessarem por continuar ouvindo e apoiar e sempre estar aqui do meu lado. Então vamos lá, alguns dos mantenedores me mandaram áudios, né, falando um pouco, e eu não vou simplesmente jogar eles aqui um na sequência do outro, mas eu vou comentar um pouco com vocês também. Eu não ouvi os áudios ainda que todo mundo me enviou, porque eu queria deixar para agora, para eu também ser impactada, né, por aquilo que eles falaram, porque eu sei que eu sou um instrumento do Senhor, simplesmente só um instrumento do Senhor fazendo esse podcast acontecer. Então ouvir o que as pessoas recebem dele também é edificante para mim. Então vamos lá, tá em ordem mais ou menos aleatória aqui, eu deixei na ordem alfabética dos queridos mantenedores que me mandaram áudio. E vamos lá. Olá, Anagramers! Aqui quem fala é mais uma Anagramer. O que falar desses 2 anos do Anagrama Podcast? Eu fiquei pensando o quanto isso tem impactado a minha vida e o quanto tem alcançado outras pessoas. De maneiras diferentes, conectado pessoas que talvez nunca se conheceriam se não fosse o Anagrama. Eu fico feliz de ver o fruto desse projeto. Nana, o seu beijo e o seu queijo fazem diferença todas as semanas. Não só pelo beijo e pelo queijo, mas por cada conteúdo gravado, cada bate-papo, cada vez que você abre seu coração e você se derrama. É pelo Senhor e na presença do Senhor, mas a gente é edificado com as suas experiências, com o que você compartilha, com os seus amigos de Deus que você chama para também nos abençoar. Eu sou muito grata e muito feliz por conhecer o Anagrama e por ser uma Anagrama. Um beijo e um queijo. Pois bem, gente, essa é a Ana Paula. É uma amiga minha de quem vocês vão me ouvir falar bastante por aqui, nos episódios da África, porque a gente morou juntas. E é muito significativo para mim ter ela não só ouvindo o meu podcast, mas fazendo questão de estar próximo, de ser uma mantenedora. Então, muito obrigada, Paulinha, de verdade. A Paula, aliás, já esteve por aqui, né? Ela gravou comigo aquele episódio sobre Divertidamente. Então, é muito especial ter ela aqui com a gente. E sobre o que ela falou, né? É muito interessante que o que eu sempre falo do Anagrama é isso, né? Que ele se tornou uma mesa onde as pessoas sentam e dividem a vida. Pelo menos para mim ele é assim. E perceber que para os outros também tem se tornado isso me deixa feliz, sabe? De verdade. Porque proporcionar uma mesa onde todo mundo, até pessoas que não se conheciam antes, tem lugar, é esse o desejo do meu coração. Oi, meu nome é Daniel. O Anagrama ele teve muitos efeitos na minha vida. Em todos os aspectos, teológico, cultural, devocional, mas uma das coisas que me marcaram e me marcam até hoje é o estímulo da busca desse lugar de oração, desse lugar de encontrar a Deus, desse lugar de vulnerabilidade, de correção. Eu acho que é um dos temas que acho que mais marcaram minha trajetória ouvindo a Anagrama. E eu acho que isso diz muito sobre a Dona também, né? Porque a Dona ora muito. Então, a oração, não tem como tirar a oração do Anagrama. E o Anagrama, ele me levou a orar. Bom, minha gente, é o seguinte, segundo o áudio eu já tô chorando. Por que eu fui inventar de fazer esse episódio, gente? Já tô aqui repensando o próximo. Não vou fazer nada disso, pelo amor de Deus, senão eu vou me esvair em choro. Mas esse é o Dani. Temos 2 Daniéis aqui que vão aparecer nesse episódio, mas o Dani, esse é o Aquino, é um dos meus grandes amigos, assim, que eu tenho plena convicção de que eu vou levar pra vida. Foi um amigo que eu conheci há pouco tempo,
mas com quem eu converso muito sobre a vida. A gente divide de tudo um pouco, mas muito daquilo que o Senhor tem para os planos das nossas vidas, aquilo que a gente tem buscado no Senhor. Então, eu fico muito feliz, Dani, que o Senhor tenha te marcado através desse podcast com a vida de oração. Você sabe, você é uma das pessoas que mais sabem o quão importante para mim é a oração, então eu fico muito feliz. E eu vou parar, senão eu vou continuar chorando. Vamos pro próximo áudio. Chegamos aqui no segundo aniversário do Anagrama e aqui minha tentativa de organizar palavras a fim de parabenizar Nana por tudo que construiu nesses 730 dias como dona de um podcast. O Anagrama não esteve presente só como uma reflexão, mas de fato a Nana se tornou a companhia do dia, a companhia semanal, pelas manhãs e noites, onde aquele bom café se tornava um tempo de conversa, de troca de ideias, de edificação. Seja falando sobre filmes, músicas, poemas, livros ou relatos, o Anagrama não chega a ser um jornal, mas certamente tem seu papel informativo e apreciador em minha vida, em nossas vidas. O Anagrama, ele se fez companheiro, amigo, como conhecido que nos apresenta algo novo, que nos cativa pela maneira que brinca com as palavras, que constrói com as palavras. 2 anos que espero que se tornem 3, 4, até onde Deus guiar nossa querida Nana Silveira. Que Ele abençoe todo esse projeto, que abraço com carinho, como um retorno por todo o afeto que esse podcast me traz. Parabéns ao Anagrama, parabéns a Nana, e um abraço de mim, Daniel. Um dos muitos amigos que esse podcast possui. Gente, o que tá acontecendo? De onde eu tirei que era uma boa ideia pedir para as pessoas falar? Que eu ia ficar bem, que eu não ia chorar. Oh, meu Deus do céu. Mas, Aida, muito obrigada. Muito obrigada. Toda a honra e toda a glória são do Senhor, mas uma coisa que o Senhor me ensinou muito nos últimos tempos é que o solitário vai habitar em família. E saber que o Anagrama também proporciona isso para as pessoas, essa proximidade, essa amizade, eu fico muito feliz, porque ele fez isso por mim, e saber que ele faz isso para os outros também, então me deixa muito feliz. Eu não tenho uma condição de chorar e a gente tá só no começo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Fábio, eu tenho 19 anos. Eu sou designer gráfico e também sou missionário /voluntário aqui da Casa de Oração do Centro Geodésico, a GC Hop, em Cuiabá. E a minha história em conhecer o Anagrama é muito interessante, porque eu conheci ela no Twitter, né? A partir de uma tweet, estava falando sobre um podcast cristão, e falou do Anagrama, eu fui lá e comecei a escutar. Nisso que eu comecei a escutar, eu me apaixonei, foi lá em março, abril, essa época de 2021. E nisso, teve um tempo que eu fiquei uma semana na Jocum Pantanal. E nisso que eu estava na Jocum, era um programa de imersão da língua inglesa. E eu fiz esse programa e tudo mais, fiquei uma semana lá, só que o Senhor reativou no meu coração o chamado missionário quando eu fui para Jocum. Nisso, quando ele falou sobre a Jocum para mim, sobre o meu chamado às missões, ele colocou muito forte no meu coração a escola da Empower, que é a escola de missões aqui da GC Hop. Nisso que eu comecei a fazer, eu falei, nossa, vamos lá, vou começar a orar sobre. Eu não queria, porque eu tinha que parar de trabalhar e tudo mais, era uma coisa muito nova. Meus pais não conheciam muito bem sobre isso, meus pais não conhecem muito sobre esse mundo das missões, mesmo que sejam cristãos. Eles ainda se sentiram muito inseguros na época em que eu falei que eu queria ser missionário da Casa de Oração. Nisso, eu comecei a orar muito sobre isso. E enquanto eu pedia a resposta de Deus para ver se realmente era isso, Ele me deu 2 respostas muito importantes na época, que foi uma música do Cold que fala Nothing Else, que fala literalmente isso, não quero nada mais, nada além de ti e tudo mais. Essa música também foi traduzida. E outra resposta foi o podcast da Nana, o Cavando um Poço com o Eric Matias, o qual ele contava as experiências que ele tinha na sala de oração que tinha da One. E eu fiquei impressionado sobre essas experiências. Eu comecei a escutar ainda mais, comecei a reescutar muitos podcasts que ela falava sobre Cavando um Poço. E nisso que eu escutava essas coisas, eu falei, Jesus, eu quero viver essas coisas. E aí foi o momento que eu decidi que eu realmente ia falar com os meus pais da maneira correta, ia fazer de qualquer forma, porque eu sabia que era Deus me chamando para isso.
E foi muito intenso, porque eu lembro que eu escutei esse podcast, eu lembro que eu chorava enquanto escutava. Tipo, imagina, eu tava na frente do computador, assim, escutando, não conseguindo trabalhar porque eu tava chorando. Porque o Senhor tinha falado claramente no meu coração sobre a casa de oração. A partir das experiências que eles estavam contando sobre a experiência da oração. E eu sempre fui alguém apaixonado por isso, então eu escutava realmente. E foi algo muito intenso. Então o anagrama realmente mudou a minha vida nessa questão. Porque se não fosse o podcast da Nana falando sobre a oração, essa coisa tão incrível que o Senhor nos deu, sabe? Poder conversar com Ele, eu com certeza teria sido muito mais difícil escutar a voz dele e realmente decidir o que ele estava fazendo comigo. E foi isso, gente. Espero que edifique alguém. Orem, vivam uma vida em oração, tá bom? É muito difícil a gente conseguir formular alguma frase além de gritar e chorar. Depois de ouvir isso que eu e vocês acabamos de ouvir. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque orações estão sendo respondidas, porque esse podcast pode ser um instrumento nas mãos do Senhor e que ele continue sendo. Que nunca seja por minha causa, mas apesar de mim e através de mim. Muito, muito obrigada, Fábio, por contar um pouco da sua história e por me permitir fazer parte dela. Bom, para mim, o anagrama é como se fosse uma extensão de uma conversa que eu teria com a Nana em algum momento que a gente estivesse junto. Porque é engraçado que o anagrama ele foi lançado num momento em que eu e a Nana estávamos fortalecendo a nossa amizade. A gente sempre morou, né, desde adolescente na mesma cidade e por alguns motivos nunca conversamos, né? Nunca fomos tão próximos até que um dia finalmente nos aproximamos, entendemos alguns interesses em comuns. Fomos em shows, fomos tomar um café, tomar um açaí, e nesses momentos a gente conversou de assuntos relativos à nossa fé, relativos aos interesses em comuns em músicas, em filmes que nós gostamos. Então, quando a Nana lança o anagrama e começa a fazer um episódio falando sobre Oséias e Gomer, lança um outro episódio falando de Belchior, lança um episódio falando de oração, um episódio falando de algum filme, eu entendo isso como uma extensão de uma conversa do açaí da Aderbal que a gente tomava, porque nós falávamos desses assuntos nessas ocasiões. E acho que por isso que os episódios em que a Nana tá sozinha são os meus episódios favoritos, porque eu tenho essa sensação de estar... Pô, eu tenho certeza que eu teria conversado com a Nana sobre esse assunto e nesse ponto específico eu falaria isso, sabe? É muito legal. E eu acho bacana que eu tenho essa sensação, mas algumas outras pessoas também são muito edificadas por alguns assuntos. Outras pessoas também podem, talvez, ter uma nova perspectiva sobre algum assunto que a Nana está trazendo. Então eu só posso desejar e orar para que o Senhor continue abençoando a Nana e o anagrama, para que esse podcast continue impactando tantas pessoas de maneiras diferentes como tem sido até agora, tá? Nana, que Deus te abençoe demais, velho. E que venham muitos e muitos anos no anagrama para abençoar as pessoas. Cara, que áudio especial, assim. Esse é o Joab, ele gravou aqui comigo já sobre o filme A Chegada, que é um dos meus filmes favoritos da vida. E é isso, a gente tem uma longa história de se conhecer há muitos anos, mas saber que o Senhor me trouxe perto pessoas que se tornaram amigas e muito, muito amigas mesmo, assim, pessoas muito importantes pra mim. É sobre isso, sabe? Como dizem os jovens, eu não sei se as pessoas ainda usam essa expressão, mas eu uso. É sobre isso. É para isso que esse podcast existe, para ser uma mesa onde as pessoas sentam e conversam sobre aquilo que elas conversariam na vida normal delas. O anagrama tem essa coisa, né? Eu sempre falo disso também, de vida comum, vida ordinária. Então, sim, os assuntos sobre os quais a gente fala aqui são assuntos que eu falaria tomando um açaí, como o Joab disse, que eu falaria num café, sobre a gente dividir a vida, dividir a caminhada, a jornada dessa vida que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Joab, você é um amigo incrível. Eu não sei se eu vou usar a melhor palavra para dizer o que gerou em mim cada um dos podcasts que eu ouvi, mas talvez a palavra certa seria me sentir envergonhada. Me sentir envergonhada por não conseguir, às vezes, enxergar o simples. Me sentir envergonhada, às vezes, por não parar, não refletir, não respirar. Me sentir envergonhada por
tantas e tantas vezes, tá com tantas preocupações banais por não me atentar pro grande amor de Deus por mim. Talvez seja vergonha mesmo, eu me sinto envergonhada. E aí a vergonha me faz parar e voltar pro lugar. Também me senti privilegiada porque a gente aprende muito, eu aprendi muito com muitas pessoas que passaram pelo seu podcast, com a Jacira, com aquele pessoal do Enneagrama, esqueci o nome dele agora. Aprendi muito, muito, muito. Sorri muito também, sorri bastante também e chorei muito também. Chorei de vergonha, chorei de alegria, chorei de amor, chorei de gratidão, chorei de chorar, chorei de perder o equilíbrio, chorei. É isso. Essa é a Karen. Eu não sei nem muito o que dizer sobre a Ká, porque nós somos muito amigas. A Ká também é uma pessoa que eu conheci lá na África, então a gente já viveu muitas coisas muito intensas juntas. E acho que algo que me alegra muito é saber que mesmo depois dessas experiências intensas, a gente continua aqui unidas e dividindo muito daquilo que eu também compartilho com vocês nesse podcast. Então, quando a Karen fala que chora, é porque muitas vezes ela sabe do que eu tô falando, de dores específicas, e muitas vezes ela sabe que são dores que também doem nela e coisas assim. Então, eu acho que uma das coisas que o podcast proporciona para mim com as pessoas e para as pessoas para comigo, lógico, é novamente esse lugar onde a gente compartilha. Eu faço questão de falar aqui, ser honesta sobre as dificuldades da jornada, sobre as coisas que são boas, as coisas que são, difíceis. E eu acho que essa honestidade nos ajuda a viver em comunidade. Ela ajuda a gente a se identificar um com o outro e criar laços mesmo e viver em comunhão. Muito obrigada, Carla. Eu amo você. Fala, pessoal. Beleza? Aqui é o Rafael Pereira. Esse tempo de anagrama, para mim, é uma grande felicidade ver tudo isso acontecendo, mas também uma grande honra também poder fazer parte disso, de alguma forma. Eu fico muito feliz quando eu vejo uma galera que eu não conheço, eu não tenho contato, e eu posso ouvir a vida dela, eu posso beber da vida dela, eu posso entender mais do contexto dela. Eu acho que o anagrama ele é uma mesa onde você pode ouvir outras pessoas, ouvir o que Deus tem falado com elas, ouvir um pouco da jornada delas. E isso me faz crescer, sabe? Crescer como pessoa, que eu consigo ser uma pessoa mais madura ao ouvir o posicionamento de outras pessoas, mas também ser uma pessoa mais parecida com Jesus, porque eu acredito que o anagrama também traz muito essa identidade de redenção e de fascinação. Rafa, o público clama pelo retorno da série Fascinação pelo Noivo. Brincadeiras à parte, o Rafa é um dos meus melhores amigos. E ter trazido ele aqui pra falar e derramar um pouco do coração dele foi um prazer gigantesco, porque eu já conhecia esse aspecto do coração dele. Mas fazer os outros descobrirem e conhecerem aquilo que o Senhor tá fazendo através da vida dele é algo que me deixa muito feliz. Então, quando eu falo, brincando, que o público clama pelo retorno da série, é porque eu amo aquilo que o Rafa carrega. E realmente é um prazer poder ouvir ele falar e permitir que os outros ouçam também, E até um pouco do que ele falou, Quando as pessoas param para ouvir o anagrama, elas ouvem pessoas que elas não conhecem também aqui falando. E isso edifica a gente, A comunhão até com pessoas que a gente não conhece também pode nos ensinar muito. Então, quando eu trago pessoas aqui, é isso que eu quero fazer. Quero que vocês também dividam a mesa com aqueles que eu tenho o prazer de dividir a minha. Muito obrigada, Rafa. Meu nome é Raquel e eu sou fã de carteirinha do Anagrama desde o início de 2021. Conheci o podcast em um momento da minha vida em que eu me sentia mais sozinha do que nunca. E por diversas vezes o Senhor usou o Anagrama para me lembrar de que Ele é Deus Emanuel. E eu pude experimentar dessa verdade de que Ele é Deus comigo em diversas situações, questionamentos, e partilhar disso também com outras pessoas que eu conheci ao longo desse processo.
Isso foi muito precioso pra mim. Então, muito obrigada, Anagrama. Muito obrigada, Nana. Parabéns. É muito interessante perceber, enquanto eu ouço aqui os áudios, como o podcast se tornou uma companhia para as pessoas. Se tornou um amigo que ajuda eles a lembrar daquilo que importa. O amor do Senhor e, novamente, que o Senhor faz o solitário habitar em família. Se o desejo que o Senhor colocou no meu coração de fazer esse podcast se tornar uma mesa onde as pessoas são acolhidas e tem com quem dividir a jornada, Ele mesmo está cumprindo com isso. Raquel, muito, muito obrigada. Eu costumo dizer que Deus me dá mimos. E na maioria desses mimos são os seus amigos, os amigos do coração de Deus. E Nana, juntamente com seu podcast, foi esse mimo de 2020 até então. A sua sabedoria e o quanto ela se constrange diante da presença de Deus me abençoa de alguma forma. Sem falar do cavando poço, gente. Eu não só cavo o poço, mas eu me cavo. Eu acho que, inclusive, essa é uma das propostas da Nana. E Ana Carolina é essa mulher que, ao perseguir a presença de Deus, consegue cativar outras mulheres a igualmente persegui-lo, sentar à mesa do banquete, experimentar da presença de Deus, estar com Deus, orar com Deus, porque muitas das vezes a gente ora né? Mas poucas das vezes a gente para orar com Deus, para sentir o seu cheiro, ouvir a sua voz. E esse podcast me ensinou muito a me aproximar de uma maneira diferente de Deus. Além de querer as suas surpresas, além de querer suas bênçãos, Nana me ensinou a querer o abençoador. Isso, de alguma forma, mudou a minha perspectiva de vida diante da presença de Deus. Inclusive, Ana Carolina, muito obrigada pelo serviço de Deus. E eu oro para que Ele te abençoe e alargue suas tendas, porque eu acredito que o que Ele tem é aquilo que está escrito em sua palavra, é aquilo que olho não viu, muito menos aquilo que ouvidos ouviram. É isso que Deus tem preparado para você e para essa história. Muito feliz em fazer parte do Anagrama e eu tô muito, 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 muito feliz. Beijo! Primeira coisa, gente, como é maravilhoso ter irmão pentecostal do nosso lado, né? Rebeca, muito, muito obrigada, amiga. É meio inacreditável pra mim, sabe? Quando eu ouço áudios como esse da Rebeca, dizendo que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, de criar um podcast pra levar as pessoas pra mais perto dele, em comunhão, compartilhando a caminhada, compartilhando das dificuldades e compartilhando o caráter do Senhor, tá sendo cumprido. Então, louvado seja o nome do Senhor. É isso, assim, não tem mais o que eu dizer. Se vocês estão sendo alcançados e atingidos pela graça de Deus e pelo desejo de se aproximar mais dele, louvado seja o nome dele, que ele seja glorificado em todas as coisas e que, de fato, nós nos tornemos mais parecidos com ele. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sami e eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o anagrama e o que falar sobre o anagrama, né? Estive no primeiro aniversário ali do podcast, acompanhando de longe, e agora nesse segundo aniversário eu tenho a oportunidade de estar de pertinho, fazendo parte da vida da Nana, já tendo distanciado uma distância de São Paulo a Balneário, até um abraço quentinho, porque o anagrama, pra mim, é acreditar em alguém que vive por outro alguém. Então, saber que a Nana encontrou o Senhor, se fascinou pelo Senhor e faz questão de transparecer isso em cada episódio, em cada dividido coração, em cada momento onde ela tira um tempo para explicar sobre oração, é algo especial demais para mim. Especial para mim saber que tem tantas mulheres incríveis nesse Brasil e eu tive a sorte, a bênção de ser contemplada pela amizade dessa mulher incrível. E creio que o anagrama para mim, principalmente, é pensar também num coração de Jesus sendo refletidos, o coração de Jesus sendo refletido no cotidiano, sendo refletido não só em grandes pregações feitas com artifícios de som, com microfone, mas também é um momento onde a Nana tá ali no quarto dela, dividindo o coração com a voz suave. Nesses momentos tem Jesus também. E eu creio que o anagrama diz muito sobre isso para mim. Sobre ver Jesus no cotidiano, ver Jesus nos diários da África, ver Jesus em vários livros, em vários filmes que tocam o coração da Nana e ela traz para nós. Ver Jesus em cada convidado, também uma outra dádiva, assim, saber que
que muitos dos convidados que a Nana traz ali pro podcast são os meus amigos. Então, ver várias pessoas se reunindo porque acreditam, não na Nana, apesar de ela ser essa mulher incrível, mas acreditam no que o Senhor colocou na vida da Nana, que pra mim é ainda mais especial. Saber que o Senhor, Ele cria laços e laços fortes, e com certeza o anagrama é sobre isso pra mim. Sobre várias pessoas ouvindo a mesma mensagem, pulsando o coração pela mesma mensagem, desejando o mesmo Senhor, desejando o mesmo lugar. Então, poxa, sou muito feliz de fazer parte dessa história do anagrama e que venham 3, 5, 10 anos de anagrama, ou que não venham, que seja como o Senhor quiser, mas que o coração da Nana e o nosso coração continue sendo tocado pelo amor ao Senhor e pela mensagem de fascinação pelo noivo e oração que esse podcast tem colocado nos nossos corações. Enfim, é isso. Um beijo. Minha gente, pelo visto, o anagrama é realmente uma mesa onde as pessoas encontram amigos, onde as pessoas dividem as suas vidas e aprendem mais sobre o Senhor e têm mais fome do Senhor. Eu tô muito feliz de ouvir isso de vocês, de ouvir de cada um que falou aqui, que parece que foi combinado, porque todo mundo falou um pouco dos mesmos aspectos, assim. Então eu fico muito, muito feliz mesmo, porque o Senhor tá sendo glorificado. E se Ele tá sendo glorificado, é só isso que me importa. Obrigada, Sami, você é muito especial. Gente, já aviso, o próximo áudio é de Thalita, uma amiga muito próxima a mim, muito querida, que tem 5 minutos. Então, assim, senta aí, passa um café e vamos embora. Vamos lá. Não sei se eu preciso me apresentar, né? Como se fosse um episódio só comigo. Mas vou me apresentar, porque eu gosto disso, né? Mas eu sou a Thalita, sou uma das mantenedoras do anagrama. Mesmo meu cartão dando problema todo mês, mas isso tudo é culpa do Tunico. Mas, enfim, né? Tamo aí, mantenendo o anagrama. E, cara, o que o anagrama significa pra mim o anagrama, tipo, eu tive contato, né, com o anagrama em um momento onde eu estava passando por processos, assim, em Deus, e passando por processo de transição e encerrando ciclos e todas essas coisas. E foi um momento muito importante porque eu já sabia, eu já tinha esse conhecimento que eu não estava tão profunda em Deus tanto como eu queria estar e como eu sabia que eu podia estar. E o anagrama chegou na minha vida nesse momento. E através do anagrama e através dos assuntos que foram abordados e através da vulnerabilidade da Nana, eu comecei, assim, a sentir mais fome por buscar o Senhor, sabe? Sentir mais fome em ser intencional naquilo que eu consumia, em ser intencional naquilo que eu via, naquilo que eu desprendia o meu tempo, sabe? Eu sei que teve um momento, assim, onde eu maratonei muitos episódios e foi um momento onde me deu aquele negócio, assim, de, cara, eu preciso dar um jeito na minha vida e eu preciso realmente voltar a buscar mais o Senhor como eu já busquei antes. Hoje eu vejo que eu ainda não busquei 100%, não estou ali no topo, entendeu? Eu acho que a gente nunca vai estar, né? Mas eu vejo que o anagrama foi algo que me impulsionou isso. E sem contar outras coisas, como eu tenho isso muito forte comigo, eu até falei com a Nana sobre como o primeiro episódio, assim, sobre os miseráveis, foi um episódio que me instigou muito a voltar com os meus hábitos de leitura. Perdão, com os meus hábitos de leitura, independente se leituras cristãs ou não. E assim, né? Na minha cabeça, a Nana tem o quê? Uma voz de personagem. Na minha cabeça, a Nana é tipo o narizinho, entendeu? E eu, como uma típica Emília, me senti muito acolhida, entendeu? Pela voz da Nana. E, consequentemente, né? Eu acho que é uma outra coisa, assim, que eu quero encerrar falando sobre isso. O que o anagrama significa pra mim e todas essas coisas. É que o anagrama me trouxe uma grande amiga. Que é o quê? Nana da Silveira. Eu sou muito grata a Deus, assim, né? Pela vida dela. E por ter essa pessoa na minha vida. Por saber que eu posso falar com ela, assim, né?
1000 maluquices que tem dentro da minha canastrinha, que é a minha cabeça. Eu me sinto muito honrada também de poder caminhar com ela e ser amiga dela e poder ajudar ela, ouvir e conversar e todas essas coisas. E eu sei que Deus tem um propósito nisso tudo. Sendo um propósito grande ou não, acredito que a nossa amizade já é um presente muito grande e já é um propósito por si só. E eu sou muito grata. Então, assim, Nana, obrigada por se dispor a se abrir toda semana, a derramar do seu coração todas as semanas, a realmente compartilhar, porque eu sei que muito do que você fala são coisas que você tem vivido, você já viveu, e eu tenho certeza que o Senhor vai gerar, Ele já tem gerado, e Ele vai gerar muitos mais frutos em cima de tudo isso, que você tem construído, e em cima de toda essa confiança mesmo, e desses passos que você tem dado com o Anagrama. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo a fazer com isso, e o Senhor vai honrar, né? Toda essa fidelidade que você tem tido com Ele em estar dando esses passos. E é isso, né? Aniversário de 2 anos do Anagrama. Não vou puxar um parabéns porque eu já falei demais. Mas é isso. Até o próximo ano. E que o Anagrama tenha aí, né? Complete 50 anos. Quem sabe até mais. Beijo. Não sei se daqui a 50 anos a gente vai ter podcast, né? Mas podcast no milênio a gente vai ter. Pensa, gente. Ouvindo Anagrama no milênio. Nossa, bom demais. Tocando assim, ó, nos megafone da Cidade Celestial. Nossa, é isso, é isso. Minha gente, o reino de Deus é um reino de amigos. Não é segredo pra ninguém o quanto eu fui beneficiada com esse projeto, com amigos que dividem a caminhada comigo e que a gente aprende uns com os outros vivendo com o Senhor. E Thalita, o meu sonho é chegar no milênio e gravar um podcast com Jesus. Tu já pensou? Só pensa. É isso, gente. Obrigada, amiga. Eu amo muito você. Oi, amigos. Estão aqui passando mais uma vez nesse aniversário do Anagrama para falar o que ele é para mim, né? Eu que já estive como convidado, eu acredito que hoje eu vejo o Anagrama muito mais do que um podcast, assim. Eu vejo como um lugar onde pessoas abrem os seus corações, pessoas se conhecem, se sentem em casa, assim. Eu acredito que o Anagrama ele é muito mais do que simplesmente pessoas falando sobre coisas que elas sabem ou coisas que elas estudaram, mas são pessoas expondo corações, assim, expondo seus corações, expondo suas verdades. Então, para mim, seria como se o Anagrama fosse um lugar onde o coração das pessoas é mostrado. É isso, um beijinho e até mais. Bem, gente, esse foi o Tom, um dos meus melhores amigos, definitivamente um irmão que Deus me deu. E esse foi o último áudio do nosso episódio especial de 2 anos, com essa participação incrível dos mantenedores. Então, antes de qualquer coisa, Tom, muito obrigada pela sua amizade, pela sua sempre disponibilidade em me ensinar sobre o Senhor, em me corrigir e me fazer lembrar daquilo que realmente importa. Muitos dos episódios aqui fluíram de conversas nossas e você sabe bem. Bem, esse episódio foi pensado como um jeito de agradecer àqueles que apoiam o podcast, àqueles que acreditam tanto a ponto de financiar um pouco do trabalho que a gente faz por aqui. O Anagrama é extremamente especial para mim, vocês não têm dúvida quanto a isso, mas eu queria poder ouvir também um pouco de como ele impacta a vida das pessoas. E é por isso que ele ainda continua aqui, porque se fosse algo sobre mim, de modo algum o Senhor teria feito ele ir pra frente, ele continuar fazendo 2 anos de aniversário, né? Então, esse podcast existe para honra e glória do nome do Senhor e para alcançar pessoas e fazer com que elas... E para gerar esse ambiente de comunhão que todo mundo aqui falou um pouquinho. E é realmente uma honra poder fazer o podcast acontecer e fazer pessoas se aproximarem, pessoas se conhecerem
e ter de fato uma comunhão e poder se aproximar mais do Senhor. Então, muito obrigada a cada um de vocês que participou desse episódio, que mandou um áudio pra mim. Muito obrigada a todos vocês que sempre me mandam mensagem falando do que algum episódio ou do que o podcast tem causado na vida de vocês. A cada um dos convidados que sempre me edificam muito. Minha mesa está sempre à disposição de vocês e é um prazer poder trazê-los aqui. Então é isso. Espero que o Anagrama faça um 3º aniversário ano que vem e que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Um beijo e um queijo.